começar assim que desejarem. O texto de hoje, então, é Gênesis, no capítulo 30, a partir do versículo 27. Na série A Jornada, vamos falar do capítulo O Improvável. Gênesis 30, 27 diz assim: Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor, preste atenção, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Ai, ai, ai. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Vem aí o salário. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Até aqui. Jacó trabalhou 14 anos, ele se casou então com Lia e depois também com Raquel, e os 14 anos, 7 por Lia e 7 por Raquel, acabaram. E Jacó, óbvio, pensando em si, pensando na sua família, pensando no seu futuro, tinha na sua mente a ideia de que era hora de se separar de Labão. Já tinha trabalhado o suficiente para o seu sogro, agora era hora de pensar no seu próprio futuro. Só que Labão vai a ele e pede. Labão fala assim: cara, fica comigo, trabalha aqui comigo. E Labão dá uma razão para isso. Ele fala assim: o Senhor me abençoou por ti, por tua causa, por amor a ti, pelo teu trabalho comigo, Deus me abençoou. E aí Jacó reconhece isso. E ele diz assim: é verdade. Por mim, por meu trabalho, Deus abençoou você. E ele inclusive relata a Labão, lembra a Labão, o crescimento, a expansão durante aqueles 14 anos, porque ele fala: você, quando eu cheguei aqui, tinha pouco. Você tinha poucos animais, o seu rebanho era pequeno. E olha o tamanho do teu rebanho agora. Por meu trabalho, Deus te abençoou. Então existe um primeiro ponto aqui em que Labão concorda com Jacó. Vinha de Deus. Não era a capacidade de Jacó, não era a sua estratégia humana, não era a sua negociação, não era a alimentação que dava para os animais, não era o conhecimento humano, nada disso. Os dois reconheceram que Deus havia abençoado a casa de Labão por causa de Jacó, por amor a Jacó, pelo trabalho de Jacó. Até aqui, fechado. E aí, então, Jacó diz para ele: será que não é a hora de eu trabalhar pela minha casa? Eu já te abençoei, já trabalhei por você, foram 14 anos, você cresceu. Está na hora de eu trabalhar agora pela minha família, pela minha casa, pelo meu futuro. E Labão diz a ele assim: fala um salário que eu te pago. Se você puser aqui um salário, eu vou te pagar. O que eu vou te dar para que você comigo permaneça? E Jacó diz para ele: nada. Você não precisa me dar nada. E aí Jacó coloca diante de Labão aquilo que ele entendia por justiça. Ele fala para ele, inclusive: quando você enxergar o meu salário, a minha justiça vai falar por mim. A minha justiça vai falar pela minha atitude, pela minha vida. O que ele propõe
Ah, eu não tirei o som aqui do WhatsApp. Então, se tocar, é o WhatsApp que está tocando aqui. O que ele propõe, então? Ele fala, eu vou passar pelas ovelhas e eu vou pegar as malhadas e as salpicadas e vou separar. E vou passar também pelas cabras, vou pegar as negras e vou pegar também algumas malhadas e salpicadas e vou separar. Essa parte vai ser minha. Daquilo que você tem, os malhados, salpicados e negros vão ser os meus. E se você vier até mim e tiver um animal que não seja malhado, salpicado ou de determinada espécie dos negros, você pode falar que eu furtei. E quando ele apresenta aquilo a Labão, Labão diz para ele, perfeito. Parecia que tinha fechado o negócio, parecia que Labão tivesse adorado a ideia. Só que Labão vem com uma artimanha humana, que nós não lemos, mas está na sequência, que eu não gosto de ficar lendo muito texto, senão fica chata a live, não fica dinâmica. Labão diz para ele, tudo bem, e aí pega esse tipo de animais, essa qualidade de animais, essas qualidades que Jacó tinha falado, dá para os seus filhos e manda os seus filhos embora. Labão dá os animais nas mãos dos filhos e fala, vão longe daqui. Diz a Bíblia que eles ficam a 3 dias de distância. Eles se distanciam 3 dias de onde Jacó estava. Qual era a artimanha de Labão? Já que ele precisa ficar com essas qualidades determinadas de animais, eu vou tirar esses animais dessas qualidades, dessas cores, desse tipo, e ele vai ficar sem nada. Quantas vezes, ao longo da vida, pessoas tentam nos passar para trás? A Bíblia fala que Labão trocou o salário de Jacó, salário que não era por dinheiro, era animais. A Bíblia fala que Labão trocou o salário de Jacó por 10 vezes. 10 vezes. Jacó combinava uma coisa, Deus o abençoava, ele teria muito mais que Labão, Labão trocava. Aí Jacó combinava outra coisa. Falava, tá bom, então você vai ficar com os negros, salpicados e malhados, então eu fico com esses daqui. E Deus abençoava e era daqueles que mais nascia, e Labão ficava virado e falava, não, vamos trocar o teu salário. 10 vezes. Às vezes nós nos achamos muito bobos, muito idiotas, quando coisas assim acontecem. Mas uma coisa é inegável, Deus estava no controle. Lembram lá no começo do texto que eu li hoje? Lá no versículo 27, 28 ainda? Foi Labão quem disse, Deus abençoou. E Jacó confirmou, Deus abençoou. Ora, se um falou que Deus abençoou e o outro falou que Deus abençoou, quem estava no controle de tudo? Deus. Deus. Eles não podiam esquecer que Deus estava no controle. Só que Labão esqueceu. E Labão tentou, na manipulação humana, na estratégia humana, na cara de pau humana, na safadeza humana, na corrupção humana. Labão tentou passar a perna em Jacó, que por ele tinha trabalhado 14 anos. Lembrando, Jacó era o único genro que Labão tinha, porque ele tinha 2 filhas. E Jacó casou com as 2. Então o único genro que Labão tinha era Jacó. E quem Labão estava tentando prejudicar? Jacó. Sabe o que isso demonstra? Que muitas vezes pessoas por quem nós temos um apreço, um carinho, um respeito, um amor, uma ligação, seja de amizade, seja sanguínea, familiar, muitas vezes são esses que querem nos prejudicar, que querem tirar vantagens em cima da gente. Mas, repito, Deus estava no controle. Aí, olha o que acontece, já partindo para a parte final aqui da live. Jacó, então, vendo que os animais salpicados e malhados e os negros tinham desaparecido, por fé, só por fé, ele pega caniços, e ele, então, raspa a casca e deixa aqueles pedaços de caniços coloridos. Parte com casca, parte sem casca. Parte com casca, parte sem casca. Deve ter ficado verde e branco.
Deve ter ficado palmeirense o negócio. Ele faz aquilo, e todas as vezes que os animais vinham beber água, comer, ele colocava aqueles caniços para que os animais olhassem. E quando eles olhavam ali, e eles, óbvio, ali naquele lugar, cruzavam os machos com as fêmeas, diante daqueles caniços, diante daquelas varas coloridas, bicolores, os animais que Jacó falou que eram dele, aliás, começavam a nascer. Os malhados e salpicados nasciam malhados e salpicados não porque seus pais eram malhados e salpicados, mas porque eles tinham sido gerados de frente dessas varas. A pergunta que eu faço é: que sentido há nisso? Que sentido físico, que sentido químico, que sentido lógico? Não há lógica nenhuma naquilo que acontece. Não há lógica nenhuma na atitude de Jacó, não há lógica nenhuma em absolutamente nada daquilo. Sabe o que acontece? O improvável. O improvável se manifesta. Muitas pessoas chamariam a atitude de Jacó de atitude espiritual. Outro tipo de cristão chamaria a atitude de Jacó de atitude profética. Se espiritual, se profética, se apostólica, o nome é o que menos importa. O que importa é que verdadeiramente, deixa eu só desligar aqui, tá entrando uma chamada no celular do meu filho. Hoje tá, é que eu esqueci também de silenciar. Pronto, do meu filho eu silenciei. Deixa eu ver. Caiu aqui. Voltamos. Ok. Beijo, Thiago Ávila. Você tá bem, mano? Deixa eu ver se eu consigo silenciar o meu também, que eu já tô ficando bravo com esse barulho aqui do WhatsApp. É rapidinho. Pronto. Agora, nenhum barulho mais nos incomodará. Então, cara, não importa o nome da atitude de Jacó, se apostólica, se espiritual, se profética, se qualquer coisa. O nome é o que menos importa. O que importa é que ele creu. O cara atuou que os animais, ao olharem para aquelas varas, ao olharem para aqueles caniços, ao comerem e ao beberem e ao cruzarem, os animais nasceriam malhados e salpicados. Não é de enlouquecer, não é de rir, de falar, não é possível, cara. Não acredito que isso aconteceu. Aconteceu. Qual a base disso? A fé. A fé. Como é gostoso você provar do resultado da fé. Porque o resultado da fé é o que você esperava. Ora, está escrito em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando você tem algo que vem até você, que acontece com você, como resultado da fé, significa que você esperava que aquilo acontecesse. E isso é muito louco, por isso que eu falo que Jacó agiu por fé. Porque ele esperava que aquilo acontecesse, para ele foi natural, para ele foi comum, ele disse, ora, mas é lógico que os animais nasceriam assim. Mas é óbvio que os animais seriam salpicados e malhados. Eu fiz aquilo com a vara. Não foi a vara, foi Deus. A dona Agnes pergunta aqui no Instagram, as varas eram um símbolo profético? Rosa, minha cunhada, falando de cunhado, de genro, de família, ó quem chega aqui. Rosa Luana Garcia, minha cunhada. Coitada. Casou com meu irmão. É mulher do meu irmão. Deus a tenha. Deus te em dobro tudo que você paga de preço com o Felipe. Beijo para vocês. A dona Agnes perguntou aqui, as varas eram um símbolo profético? Então, foi o que eu falei, dona Agnes, o nome eu acho que é o que menos importa. Tem gente que assiste as lives aqui que crê, tem gente que não crê, tem gente que já creu e hoje não crê mais. A gente vai criticar? Vamos criticar quem crê?
Ou vamos criticar quem não crê? Eu não critico nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Aquilo que ele fez por fé. Eu vou dar um exemplo. A minha casa e eu, nós literalmente comíamos daquilo que a igreja, através do nosso trabalho como bispo e pastora, que a igreja nos pagava. A gente vivia disso. Era o que sustentava a nossa casa. Era o que punha comida na nossa mesa. E aí nós decidimos, por uma questão familiar, por uma questão nossa, nós decidimos pedir que não mais dirigíssemos igreja. Então significa dizer que aquilo que era o sustento da nossa casa passou a não mais existir. E é justo, não estamos mais à frente de igreja, óbvio. E aí nós fomos literalmente na fé. Na fé. Porque eu sou profissional liberal e ela também. Ela é autônoma. E se nós não tivermos o resultado dentro do mês, as contas não são pagas. E o que a gente vive mês a mês é literalmente milagre. Então, o que Jacó colheu, ele esperava colher. A fé é isso. É o que eu espero. E não adianta vir falar para mim que a ciência não explica, que matematicamente não vai fechar a conta, que cientificamente não há comprovação alguma. Não adianta, fé é fé. Pode não ter explicação, pode não ter comprovação, pode não ter bom conselho, pode não ter quem acredite com você. Se você acreditar, aquilo que você acredita acontece. E outra, além de a fé trazer o resultado que era o que você esperava, a fé também gera o que você sabia que existia, mas não via. Você sabia que existia, mas os seus olhos não enxergavam. Olhos carnais, olhos humanos. Então, Jacó sabia que os animais nasceriam daquele jeito. Ele só não enxergava, porque afinal, Labão mandou que os seus filhos levassem 3 dias de distância. Cara, como é gostoso colher o fruto da fé. E Labão não conseguia explicar. Porque ele tirou os animais malhados e salpicados e nasciam malhados e salpicados. Labão não conseguia explicar, os homens de Labão não conseguiam explicar, os filhos não conseguiam explicar, as filhas não estavam nem aí. Deus, lembra do começo da história? Labão falou: Deus me abençoou por você. E Jacó disse: Deus te abençoou por mim. Cara, Deus continua fazendo. Vou falar do jeito que eu sei, mano. Deus continua fazendo. O improvável aconteceu e o improvável continua acontecendo. Deus faz coisas loucas e escolhe coisas loucas e ele confunde as sábias e ele escolhe as que não são para confundir as que são e ele usa aqueles que ninguém dava nada e ele derruba porque o coração dos reis está nas mãos do Senhor e ele levanta e derruba quem ele quer. Beijo, Bispo Marquinhos. Beijo, Washington Sarago. Beijo para a família. Beijo para a família, Bispo. Falar nisso, eu preciso pagar as máscaras. Acabei de ver seu nome e lembrei. Desculpa, não paguei as máscaras que eu comprei. Cara, o improvável continua acontecendo. Só é necessário que a fé nos leve a nos manifestar. Ou que a fé nos leve a nos mover para que Deus, o Deus Todo-Poderoso, manifeste o improvável. Posso colocar aqui uma palavra profética, espiritual, apostólica, episcopal, pastoral, dê o nome que você quiser. O improvável vai acontecer. Eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei nisso. No meio da pandemia, o improvável tem acontecido. É que tem coisas que não convém que eu compartilhe aqui, que eu fale, e eu não tenho nem liberdade para falar. Mas o improvável tem acontecido. O improvável tem acontecido. Por fé. Vai na fé, mano. Vai na fé. Faz na fé. Põe o pé na fé. Se mova na fé. Não precisa esperar as evidências. Não tinha evidência nenhuma. Só tinha fé. Tô quase cantando evidências aqui.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. É a música de Labão, disfarçando as evidências. Mas o improvável aconteceu com Jacó. Deus vai nos surpreender. Daqui a pouco tem live com o Bispo Marquinhos, BP_Marquinhos no Instagram. Quem está pelo Facebook é pelo Instagram, BP_Marquinhos. Começa às 7h30 ou 8h. Que horas começa, Bispo? Ó, a Deide falando, ó, tenho vivido o improvável também. É isso, cara. É isso. É tempo do povo de Deus viver o improvável. Tá cheio de Labão aí fora. E às vezes cheio de Labão na família, e às vezes cheio de Labão na igreja, querendo trocar salário, prejudicar a gente, só pensando em si. Mas o improvável acontece com quem se